Gente, nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens, e essa série chama-se No Caminho. No Caminho, porque a primeira vez que as pessoas começaram a se referir àqueles seguidores de Jesus, né, os talmidins, quer dizer, aqueles que são discípulos de Jesus. A primeira marca, a primeira imagem que eles deram para esses seguidores são os do caminho. Eles eram conhecidos como os do caminho. E isso é muito fácil de entender, porque Jesus, o seu ministério foi itinerante. O ministério de Jesus foi itinerante. Ele andava nas estradas, ele ia ao encontro das pessoas. Olha que coisa interessante. Um Deus que não espera no gabinete. Um Deus que não aguarda as pessoas irem até Ele. Pelo contrário, ou ao contrário, Ele vem ao nosso encontro. Ele sai ao nosso encontro. É por isso que quando você lê os evangelhos, você está vendo Jesus comumente se encontrando com as pessoas. Esse Deus que se torna homem, igual a nós, semelhante a nós, como disse Paulo à igreja de Filipos, semelhante a nós, que estava sujeito a ter as mesmas necessidades que nós, como fome, sede, como tristeza, como sentiu, chorou, etc. Só para nós entendermos que esse Deus, ele se faz gente, ele se faz carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade, tudo para nos levar de volta para o Pai. E é por essa razão que nós estamos falando nesse mês sobre o caminho, ou no caminho, e o que acontece no caminho. Hoje, na nossa primeira mensagem, nós vamos falar que no caminho é que nós encontramos o verdadeiro sentido do perdão, ou seja, o que o Senhor Jesus veio fazer, quando Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Ele estava se identificando como um caminho, ele estava dizendo, eu sou o caminho do perdão. E foi isso que ele veio trazer para nós. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 12, 14 e 15. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 12, 14 e 15. Logo de entrada, eu quero dizer que essa é uma leitura interessante, porque Jesus está ensinando os seus discípulos, aliás, a pedido deles, segundo a narrativa de Lucas, que os próprios discípulos pedem para Jesus, ensina-nos a orar de acordo com tudo que você tem nos ensinado, ensina-nos a orar de acordo com o conteúdo que você tem nos apresentado, ensina-nos a orar de acordo com essa nova visão, essa nova perspectiva de vida que nós nunca ouvimos falar. Como é que a gente ora? Como é que a gente fala com Deus, fala com o Pai, de acordo com tudo que você tem nos ensinado? Daí nós entendemos por que está exatamente no meio do Sermão do Monte, o sermão onde Jesus se apresenta ao mundo, o sermão que está aqui registrado em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, e está revelando, Jesus está se revelando ao mundo, mostrando a ética do reino, não a moral. Observe isso, por favor. O Evangelho não tem nada a ver com moral, não é um código moral, é um código de ética. Jesus não veio falar o que é certo e o que é errado. Jesus veio falar o que significa andar no caminho do bem e evitar o caminho do mal. Ética tem a ver com bem, ética tem a ver com postura, com atitude do bem, que foca o bem, e é isso que Jesus está falando. Vocês vão ouvir, segundo Jesus, algo que vocês nunca ouviram antes. E aí, diante disso, os discípulos impressionados, impactados, agradecidos, eles então pedem, vão mais longe, dizendo, então como é que a gente conversa com o Pai? Não é? De acordo com tudo que você tem nos ensinado. E Jesus continua ensinando a oração do Pai Nosso, até que chega nesse momento aqui. Ele diz, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí, de um modo curioso, de um modo especial, o único item na oração do Senhor Jesus que ele tem uma nota explicativa
e os teólogos diriam que isso seria mais ou menos como que uma nota de rodapé, aí vem os versículos 14 e 15. Veja que ele volta ao tema. Ele continua a sua oração, vai até ao final, mas, no entanto, ele retorna ao tema, e ao tema específico do perdão. Ele não fala de nenhum outro ponto na oração, a não ser o pedido de perdão. Observe comigo, por favor, no versículo 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Palavras de Jesus contundentes, fortes, claras, para não deixar nenhuma dúvida de que o nosso perdão na verticalidade, obviamente, que depende do perdão da horizontalidade. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos nessa manhã olhando para a Tua Palavra e aprendendo com a Tua Palavra. Eu quero pedir que Tu tenhas misericórdia de nós e que o Teu Espírito Santo torne cativas a nossa mente e o nosso coração, e que todos nós aqui possamos ser edificados pela Tua Palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O perdão é, sem dúvida, um dos principais pilares do Evangelho do Senhor Jesus. Sem perdão não há Evangelho. Sem perdão não havia necessidade de Jesus vir ao mundo. Se não perdoamos, nós não seremos ouvidos. É isso que o próprio Jesus diz. Ele diz isso em Marcos capítulo 11, 25. Ele diz o seguinte: quando estiverem orando, observem como que Jesus ele é muito claro nessa questão. Quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, olha o que ele diz: perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe os seus pecados. Ele está dizendo, por inferência, que se você quer ter as suas orações atendidas, perdoe as pessoas. Você está orando, você está buscando a presença de Deus, de repente o Espírito Santo de Deus lembra a você uma dificuldade, uma barreira que você tem com alguém. E aí ele diz: pare a oração aí, pare aí, conserte as coisas e depois continue, para que você seja ouvido, para que você seja ouvido. Agora veja que interessante, sem perdão, Deus não aceita, portanto, nem a nossa oração, o nosso culto, a nossa adoração, mas também não aceita o nosso dinheiro. É interessante isso. Olha só o que diz Mateus 5:23. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, observe a didática. Olha só, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, você está indo, você está apresentando, e você se lembrar, e ali, você se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, sabe o que ele diz? Diferente de nós pastores, que eu diria diferente. Ele fala: primeiro põe aqui, depois vai lá resolver. Por segurança, né? Porque gente insegura tem que falar assim, tem que pressionar. Entendeu? Ele, no entanto, com muita tranquilidade, sem apego absolutamente nenhum, entendeu? Ele diz: se você tem algo contra você, tem algum problema, deixa a sua oferta ali mesmo, para tudo. Para tudo. Eu não quero um dinheiro de gente que vive magoado. Eu não quero ouvir oração de gente que não perdoa. Como é que eu vou aceitar a adoração de gente que está entalado com a mágoa entalada no pescoço? Como é que eu vou receber dinheiro de gente que não perdoa, que não libera perdão? Vocês estão querendo impressionar a quem? Vocês estão querendo fazer média com quem? Vocês estão querendo se mostrar para quem? Então é o Senhor Jesus nos libertando de nós mesmos. É o Senhor Jesus nos libertando de nós mesmos, da nossa maldade, dizendo: olha, faça a coisa correta, e o correto a fazer é o seguinte: primeiro, tenha um coração absolutamente pacificado. No que depende de vós, tende paz com todos. É isso que Jesus está dizendo. Aí venha para a presença, aí venha adorar, aí venha orar, aí venha contribuir. Deixa a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, como que ele estivesse dizendo para nós o seguinte: as primeiras coisas primeiro. As primeiras coisas primeiro. E as primeiras coisas para Deus são as do coração, não é pelo lado de fora. É tudo diferente. É diferente da religião. O evangelho é diferente de religião, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então você vai lá e reconcilia-se com seu irmão, e olha só, depois volta e apresenta a sua oferta. Não deixe de ofertar, mas dê com o coração lindo, com o coração transparente totalmente. Se nós não perdoarmos na horizontal,
Como nós vamos querer ser perdoados na vertical? A falta de perdão é o motivo de tantos filhos serem maridos e pais doentes. A falta de perdão. Só para você entender, um filho e uma filha que vai para o casamento com problemas sérios, de mágoa e de ressentimento com seus pais, muito, mas muito provavelmente ele vai continuar passando esse fluxo de morte e de dor para frente. O ferido fere, não tem como. O machucado machuca, o doente passa a doença para frente. A razão de muitas esposas terem problemas sérios em casa, com seus maridos e com seus filhos, é a falta de perdão aos seus próprios pais. Então deixe-me falar com os homens aqui, com os meus irmãos. Querido, eu não sei como foi a sua relação com seu pai. A minha proposta é que você reveja. Se esse pai estiver vivo ainda, vá até ele e acerte todas as contas com ele. Libere perdão, receba perdão. Libere perdão e peça perdão e faça esse giro de vida acontecer entre vocês. Não aguarde ele partir. Porque quem já teve pai que já partiu, aí a medida é outra. Aí você vai se trancar na porta do seu quarto e vai diante de Deus dizendo: Senhor, o meu pai não está mais aqui, mas é diante de Ti que eu peço perdão ao Senhor, e que o Senhor tire esse peso, que o Senhor tire esse câncer de dentro de mim, que é a mágoa que está me destruindo e me arrebentando. E você pode reproduzir isso nos seus filhos. Então, vocês ouviram o que eu falei para o casal aqui, entendeu? Crianças, especialmente na primeira e segunda infância, elas estão prestando atenção nos pais. Não é a conversa, não é o discurso, não é a falácia, é a vida, é o modus operandi. Você ensina fazendo. Eles estão observando você é a Bíblia que os seus filhos leem. Então, se nós temos muitas crianças e adolescentes hoje passando por mágoas e ressentimentos, isso é verdade, carregado de ansiedade, que vai ser o próximo tema na próxima semana, quando nós vamos falar sobre ansiedade, que é o caminho da paz, que é o inverso do caminho da ansiedade, completamente, entendeu? As nossas crianças estão passando por isso, porque estão herdando isso dos pais. E agora, as minhas queridas irmãs, vocês tiveram problemas com as suas mães, há filhas que vão para o casamento com doenças no relacionamento com as mães e transferem isso para o casamento. Vieram de mulheres fortes, sim, mas extremamente generais, comandantes, e quer fazer tudo às avessas. Está arrebentando com o casamento que tem mágoa da mãe. Precisa resolver isso. Mágoa com o pai, precisa resolver isso. Nós precisamos resolver, nós precisamos distribuir perdão. Todos nós temos que lidar com perdão, você concorda? Todos nós precisamos lidar com perdão, gente. Todos nós. Não há exceção aqui. Todos nós precisamos lidar com perdão, porque ou nós machucamos alguém ou nós somos machucados. Ou nós decepcionamos alguém ou fomos decepcionados. Seja de modo consciente ou inconsciente. Se alguém te machucou ou não. Eu sei que há vários níveis de feridas e doenças, e há mesmo. Há coisas muito mais tristes, há histórias terríveis. Entendeu? Outras nem tanto, mas algumas histórias que realmente é impressionante, não tem como não guardar mágoa às vezes, eu entendo isso, mas você não pode continuar com isso, você não pode continuar com o seu coração dominado pela mágoa, porque Jesus veio para resolver essa questão, Ele veio para nos perdoar. Perdão é uma questão de sobrevivência, porque não perdoar é entrar deliberadamente, de sã consciência, numa prisão onde a mágoa é o carcereiro que nos destrói diariamente, diuturnamente. Não há saúde emocional e nem mental sem perdão. Nem mental. A falta de perdão atinge a nossa saúde mental. Nós que vivemos no século 21, tem curso para tudo quanto é coisa, tudo que é ligado à emoção, e agora mais do que nunca, tem uma chuva de coisas aí. Preste atenção, o primeiro caminho que você tem que tomar não é dos cursos que você paga caríssimo, by the way, caríssimo por esses cursos. Há primeiro a presença de Jesus, que é Ele que vai te curar. E eu não estou dizendo aqui, eu não estou falando aqui que você não tem que procurar cura terapêutica. Você sabe, aqui nessa igreja nós temos um programa chamado Espaço da Alma. Você sabe disso.
Esse programa aqui do Hope já gerou como é que a gente fala? Um compromisso nosso com a escola, e nós vamos levar uma das nossas terapeutas para lá, para trabalhar com o emocional das crianças. Porque eu perguntei para a diretora, o que mais nós podemos fazer além disso? Ela falou, meu Deus, a vida emocional dessas crianças estão arrebentadas, estão destruídas. Se vocês puderem nos ajudar com alguma coisa, eu vi nos olhos dela um desespero, dizendo, ajude-nos. E agora, imediatamente, na semana que vem, nós vamos começar a atender lá, gratuitamente, 2 da tarde até 7 da noite. Perguntou para a diretora, tá bom assim? Ela ficou feliz. Você entendeu? Mas não é só lá na periferia. Aqui também tem isso. No condomínio fechado também tem isso. Na grande corporação tem isso. Tem em todo lugar. Em todo lugar. E a palavra que nós recebemos é perdão. Não é negar, não é dizer que não tem. Porque se tem uma coisa que a gente faz é negar as coisas. Aí você diz assim, mas eu não tenho mágoa, eu só fico triste. A gente começa a dar nomes, rótulos. Por que a gente não encara o negócio? Por que a gente não fica frente a frente com o negócio? Eu digo para você por quê. Quem aqui é da casa já me conhece, sabe que conosco não tem essa coisa de radicalidade, mas a mim, pessoalmente, está muito claro que por trás da mágoa há um principado e potestade. Para mim, é uma opinião pessoal minha, uma visão teológica minha. Para mim, atrás da mágoa tem um principado e uma potestade. Sabe por quê? Não respeita salários, altos salários. Pode ser pobre ou rico. Se tem uma coisa que pobre pode dizer, eu também tenho igual os ricos, é o tal da mágoa. A segunda coisa é o indouto e o doctor. Não importa se o cara é doutor, se o cara nunca sentou numa escola para aprender absolutamente nada, nem o beabá, ele não sabe nada, ele pode ter mágoa, ambos têm mágoa. As mágoas atingem o coração das mulheres, atingem o coração dos homens, a mágoa atinge o coração dos velhos e dos jovens. A partir da idade da razão, uma criança já pode ter mágoa do seu pai, e o negócio é sério. E é muito sério isso. E olha que interessante, a mágoa não respeita religiões, essa parte eu gosto. Pode ser pentecostal, de virar no manto, pode ser do tradicionalzão, que é todo apegado às confissões, etc. Nada errado com nada disso, eu só quero dizer o seguinte, não respeita a religião, seja espírita, católica, protestante, pode ser o que for, o camarada pode ter mágoa. Então me explica, o que está por trás disso? Uma força maior do que imaginamos, uma força espiritual terrível, é isso que te segura, é isso que me segurou durante 3 anos, eu guardando uma mágoa enorme que estava me destruindo dentro da minha vida, com pessoa dentro da minha própria família, eu já contei essa história para vocês. Então, nós precisamos admitir e dizer, vamos tratar desse assunto, nós precisamos conversar sobre perdão, nós precisamos falar sobre o perdão, e o perdão nasce quando a gente começa a se tocar, a se flagrar, quando a gente começa a fazer a viagem para dentro. O perdão nasce quando você começa a se enxergar e ver que você não consegue lidar com isso, que é incontrolável. O perdão nasce quando você para de nutrir a sua insanidade. O que é insanidade? Insanidade é o hábito que você e eu acabamos adquirindo, fazendo a seguinte questão, a seguinte proposta. Bem, eu quero chegar num lugar melhor, eu vou chegar num lugar melhor, mas eu não vou mover uma palha para isso. É o engano que as pessoas têm de que se elas continuarem com a mesma rotina, com a mesma agenda, fazendo as mesmas coisas todos os dias, elas vão chegar em lugares diferentes. Não! Isso é insanidade. Isso é insanidade. E veja como é sério isso, Edevaldo. Porque facilmente a gente pode cair nessa coisa. Achar que vem uma intervenção celestial, uma intervenção sobrenatural, um anjo que vai chegar lá de madrugada e falar com você, hey, o anjo já veio, o nome dele é Jesus, amém? Esse anjo já veio, ele está aqui, ele habita em você, habita em nós. Posso fazer essa pergunta? Habita ou não habita em você? O Senhor Jesus habita no nosso coração, amém, meus irmãos? Ele habita no nosso coração. Então, se nada muda, nada muda. O Senhor Jesus habita no nosso coração, sim, mas Ele espera a atitude e responsabilidade. Para de botar culpa no diabo com as coisas. Eu estou assim porque eu estou oprimido, porque eu estou aquilo. Não, mentira. Você está assim porque você não tomou uma posição ainda. O papo aqui é reto, né? Nós precisamos falar sobre o caminho do perdão.
Nós precisamos deixar o caminho da indisciplina, o caminho das justificativas, da irresponsabilidade, que não cola mais. Você não percebeu que não cola mais? Você não percebeu que se a sua filhinha, o seu filhinho, tiver aí por volta de 11, 12 anos, ele já está entendendo o negócio, ele já está fazendo as leituras, que na minha opinião já fez antes, porque se uma criança começa a reconhecer a voz da mãe próximo ao parto, então nós temos que entender que essa criança é muito inteligente. E a gente não pode menosprezar ou subjugar a capacidade dos nossos filhos. Nós estamos envenenando os nossos filhos. E lembra que eu falei semana passada, muito cuidado com o banco de trás e a mesa do jantar. São duas coisas sagradas que você tem, o banco de trás e a mesa da sua casa. Olha o que você conversa na mesa da sua casa. Se você não está tratando das coisas com mágoa, dizendo aquele maledito é o irmãozinho da igreja que acabou de dar um abraço aqui. Aí lá na casa deles, ele fala que é um maledito. Aí a criança que está ouvindo isso fala, escuta, mas como é que é isso? Que confusão é essa? É por isso que se diz que quem tira os filhos da igreja não é o diabo, não é Satanás. Ele só dá uma forcinha. Mas quem abre a porta mesmo é a nossa irresponsabilidade. Todos nós precisamos perdoar e pedir perdão. Todos nós, independentemente. E sabe por que isso? Porque não tem pessoas perfeitas. Por exemplo, você entendeu? E eu quero dizer para você que anos atrás eu não conseguiria pregar isso. Entendeu? Porque eu ainda estava naquela vibe de que pastorzão é o Superman. O pastorzão é aquele que não falha, tem que manter a imagem, a aparência. Até que eu conheci um lugar chamado deserto. Alguém conhece isso? Alguém aqui passou por isso? E quando eu entrei no deserto, a primeira coisa que ficou para trás foi o título. Que eu tenho umas irmãzinhas aqui, com muito carinho, falam, reverendo, como o senhor está? Outros não, são os engraçadinhos, eles já falam para me provocar mesmo. Mas, uma vez eu falei, olha, eu já perdi o título. Falaram, como assim? Uma vez pastor, sempre pastor. Falou, bom, então, pastor é uma coisa, reverendo é outra. Reverendo é título. Isso não me ajudou no dia do meu deserto. Isso não me ajudou no dia, na noite escura da minha alma. Não foi o que me socorreu. Eu estava sozinho, eu e ele. Eu e ele. E eu vejo que ele é paciente comigo. Eu vejo que ele me dá novas oportunidades. Eu vejo que, apesar de mim mesmo, ele continua me perdoando. Então, meus irmãos, não há pessoas perfeitas, não há família perfeita. Não há uma família que seja perfeita, porque não há maridos perfeitos, porque não há esposas perfeitas. Não há igreja perfeita, porque não existem pastores perfeitos. Não existem líderes perfeitos. O simples fato de você e eu estarmos aqui reunidos hoje no caminho de Jesus é uma prova cabal de que nós somos perdoados. Amém? Nós somos perdoados. Nós fomos perdoados. Ninguém pode negar isso. Porque não é possível se tornar um discípulo de Jesus sem passar pelo perdão. A salvação que nós recebemos de graça pela graça. Vamos dizer juntos, de graça pela graça? De graça pela graça. Glória a Deus. Ela passa irremediavelmente pelo caminho do perdão. Se não houvesse necessidade de perdão, por que o Deus, o Pai, mataria o seu filho naquela cruz? Ele veio para perdoar, foi a principal missão dele. Isso quer dizer que naturalmente, não é? Naturalmente nós somos convocados e chamados a exercer perdão. Mas como que você vai exercer perdão se você não experimentar o perdão? Então, pessoas que têm dificuldade para perdoar, é que provavelmente elas ainda não receberam o perdão dos seus pecados. Elas não creem, no fundo, que foram perdoadas. E isso é um negócio sério, que você tem que tratar com Deus. Não sou eu que estou dizendo isso para você. Essa paz interior tem que ter essa absoluta segurança de que os seus pecados, uma vez confessados e abandonados, eles foram perdoados. Uma vez colocados aos pés da cruz. Agora, é claro, a gente tem que reconhecer que não é fácil falar sobre perdão. C.S. Lewis, esse livro que vamos ter no Betânia Books, né, que é o Evangelho Puro e Simples, que é maravilhoso esse livro, mas ele disse o seguinte, numa outra ocasião: todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, que de fato é,
até que elas possuam algo para perdoar. É verdade. É verdade. Alguém pode dizer, que coisa linda, isso é maravilhoso, é encantador, é até romântico. Mas na hora que esse negócio vem para o nosso lado, aí fica difícil. Fica difícil. E eu quero que você, nessa manhã, se coloque no meu lugar. Quem tem autoridade, capacidade de falar sobre esse assunto? Fala para mim. Quem? Ninguém. Nenhum de nós. Nenhum de nós tem. Então não é difícil pregar um sermão, uma mensagem sobre perdão, até que alguém fira você ou alguém que você ama. Ou se ferir a mim ou alguém que eu amo, eu vou ficar magoado. Eu vou esquecer o perdão. É fácil ensinar aos outros a importância do perdão, até que você mesmo seja o alvo de uma injustiça e precise exercer perdão. A gente vê que não é fácil. Nunca foi, nunca será. Perdão não é algo natural. De novo, é obra de Deus, é obra da graça. Ninguém perdoa porque tem uma boa educação, embora alguns acreditem nisso. Não, eu perdoo porque eu aprendi isso da minha mamãe. Desculpa, você não consegue perdoar porque você aprendeu com a mamãe. Você não aprendeu isso, entendeu? Embora ela tenha falado, mas na hora de perdoar mesmo é pessoal o negócio. Passa pela via pessoal. Você não perdoa porque você tem uma boa instrução. Você não perdoa porque você tem uma família boa. Ninguém perdoa porque é bonzinho. Perdão é obra da graça de Deus. Então a pergunta, por que perdoar? Em primeiro lugar, porque nós somos perdoados. Ora, a igreja é feita de gente perdoada. Sim, nós somos nova criação, nós somos nova criatura, nós temos um novo relacionamento com Deus por causa do perdão. Por causa do perdão. Só é inscrito no livro da vida aqueles que foram perdoados. É disso que se trata. A igreja é a reunião dos perdoados. É curioso que na igreja muita gente julga e muita gente. E tem essa coisa de julgar, etc. Olha o cabelinho dele, olha o piercing dela, olha a tatuagem não sei do que. Fica perdendo tempo julgando um ao outro, quando todos nós estamos exatamente ao rés da cruz, ou deveríamos estar ao rés da cruz. E que ninguém é melhor do que ninguém. Que diante do Senhor a nossa hipocrisia vai toda abaixo. Agora é a natureza divina que habita em nós. Nós somos fruto desse perdão, porque nós recebemos o perdão. Agora, quando uma pessoa diz, eu não perdoo, conhece gente assim? E normalmente você pode perceber a postura corporal, o nariz empinado, vai lá para cima. É nariz empinado, é cervical dura, é dura cerviz. Dura cerviz, e fala, eu não perdoo. Está dando uma prova incontestável de que você ainda não nasceu de novo. Falei. Não nasceu de novo. Não nasceu da água e do Espírito. Se não, pense comigo, se você diz assim, comigo é o seguinte, não pode errar. O caboclo erra comigo, e o marido já fez assim, né? Já baixou a cabeça, porque sabe com quem está falando. Comigo ninguém pode errar. Não haverá uma segunda chance. Eu já vi homens falando isso, já vi mulheres fazendo isso, já vi pais falando isso na frente de crianças, os filhos deles. Eu já vi irmãos fazendo isso, eu já vi pastores falando isso. Já vi líderes falando isso. Agora, isso significa que você nunca passou pela experiência da conversão. Sabe por quê? Porque só é capaz de ser misericordioso quem recebeu misericórdia. Se você não conhece a misericórdia, você nunca usou, você nunca pediu, você nunca foi um pedinte. Betânia significa casa dos aflitos, casa dos pobres. É isso que significa o nome Betânia. É porque você nunca foi pobre de espírito. Porque o pobre de espírito sabe que não tem espírito, ele é pobre de espírito. Ele é carente de espírito. Espírito com letra maiúscula, obviamente. Ele é carente de misericórdia e de graça. O nosso sonho, o nosso projeto é para onde nós estamos indo. E queremos convidar vocês a termos uma comunidade cujo índice de graça e de misericórdia esteja no topo. Seja o topo e não o piso. Amém, meus irmãos? É o topo e não o piso. E que seja o alvo, e que essa régua realmente seja levantada.
Ou talvez eu tivesse que dizer, né, ele é o piso e não o topo. Quer dizer, exatamente isso. É para nós, é só o começo. Desculpe, estou corrigindo aqui. É só o começo. E não como se fosse o lugar a chegar. Não é o alvo para chegar. É o começo. Porque tudo começa quando há amor. Tudo começa quando há graça. Tudo começa quando nós estamos no caminho do perdão. Porque, na verdade, quando você foi transformado pelo Espírito Santo, você nasceu de novo, você agora é família de Deus, o Deus perdoador, que é a maior marca desse Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Em segundo lugar, nós devemos perdoar porque nós temos queixas uns dos outros. Ah, vá! Alguém tem queixa um no outro aqui? Temos queixas uns dos outros. Nós decepcionamos pessoas, às vezes, sem querer, sem saber. Quantos de vocês aqui já foram abordados por amigos, amigas, às vezes até pelo cônjuge, pelo marido ou pela esposa, dizendo, olha, eu quero conversar com você porque aquilo me feriu. Você levou um susto. Você nunca imaginou que aquela palavra, que aquela frase fosse machucar a pessoa, mas machucou. Aquela piadinha, que para você tinha graça, para ele não. Aquela conversa que expôs a pessoa, falando qualquer coisa que tenha machucado e ferido. Muitas pessoas fazem o mal contra nós, por exemplo, deliberadamente. Sabe uma coisa chamada inveja? Vocês sabem o que é isso? E pessoas fazem mal umas com as outras. Isso acontece em todos os lugares acontece na família, por problema de grana. É só aparecer um inventário que você vai ver, você vai conhecer a estirpe das pessoas que compõem aquela família. Você não sabe o que é aquela família até o dia que nós sentarmos na mesa e discutirmos sobre inventário. Tem vários advogados aqui, e vocês sabem, eu acho que vocês vão concordar comigo. É aí que a gente vê o negócio. A hora que mexeu na grana, meu amigo, a hora que mexeu no money, aí nós vamos saber com quem que nós estamos mexendo. E nós nos decepcionamos, nós nos machucamos, nós somos passados para trás. E isso gera mágoa, houve prejuízos. Mas também nós. Eu sei que é muito mais fácil você lembrar quando alguém te machucou, e muito menos assim fácil é você lembrar que você machucou. Que é uma outra pergunta importante. Se eu passo a refletir sobre as pessoas que me machucaram, obviamente eu estou me expondo. Então eu tenho que pensar também que é possível que eu tenha machucado pessoas. E que a gente tem que parar e pensar sobre isso. Por isso que nós temos queixas uns com os outros, e por isso que nós precisamos nos perdoar uns aos outros, porque nós temos queixas uns dos outros. Em terceiro lugar, nós precisamos perdoar porque já fomos muito perdoados, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Ah, esse Deus eu vou falar para você. Há um pastor que infelizmente não está mais entre nós, lá do Nordeste, Robson Cavalcante. Ele dizia o seguinte: a igreja é a noiva do Cordeiro, mas eita noivinha feia é essa. Porque ele falava o seguinte, o Dr. Robson Cavalcante, ele dizia o seguinte: é só Jesus para casar com essa noiva. Só Jesus para casar com essa noiva. E é verdade isso. E isso é verdade. Pense sobre você e sobre mim. Quem nós somos de fato e de verdade. Como que você sabe disso quando você está sozinho? Você é o que você é quando você está sozinho. Você é o que você é quando você está pensando sozinha, sozinho. É essa pessoa que você é. E ainda, às vezes, você equivocadamente diz que você é uma pessoa boa. Nós temos dificuldade de reconhecer que nós não somos bons. Nós não somos bons. Nós temos dentes, nós temos unhas. Não temos? Temos. Nós temos muitas ferramentas. Revela a nossa maldade. Então, entendeu? Então, quantos de nós aqui, sinceramente, quantos de nós aqui pode afirmar, bem, eu nunca precisei ser perdoado. Eu nunca precisei. Ora. Ou então alguém poderia dizer, olha, eu sou uma pessoa tão boa, mas tão boa, que quando me converti, Deus não precisou fazer nada, porque estava tudo prontinho. Tem umas bênçãos que pensam isso. Tem umas bênçãos que pensam isso. Uma cara de pau que eu vou falar para você. Mas na cara de pau fala isso. E ao lado a esposa, olhando, e já com os olhos marejados, que está vendo a hipocrisia na frente dela. Ou vice-versa, que também é possível. Ou o marido que só baixa a cabeça e fala, bom, não tem mais o que dizer. Quanto mais perto de Jesus nós chegamos, mais conscientes nós temos do nosso pecado. Quanto mais próximos de Jesus. Esse é o nosso paradigma. Entendeu? Essa é a dica.
Quanto mais próximos de Jesus, mais consciência nós temos do nosso pecado. Quanto mais você comenta sobre a vida alheia, mais distante você está do próprio Jesus. Quanto mais longe de Deus você está, mais você acha que você é bom. Mas nós somos muito perdoados, todos os dias, pelas coisas que você sabe que você faz, e agora, elevando a régua um pouco mais, inclusive você é perdoado pelas coisas que você não sabe que você faz. Que até isso, na nossa loucura, na nossa insanidade, é por isso que lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías, o que mais viu, o que mais ouviu sobre o Messias, ele disse que haverá um novo e vivo caminho, e nesse caminho nem os loucos errarão. E o que significa isso? Que a gente pensa que louco é aquele que está sob determinado trabalho especial, etc, etc. Nós vamos descobrir que nós mesmos, muitas vezes, estivemos mergulhados na nossa própria loucura. Nos céus só entram perdoados. A igreja é composta de gente perdoada, de todo tipo de gente. Gente torta, gente doente, gente fracassada, gente arruinada pelo pecado, gente desequilibrada, desacreditada, sem esperança, marginalizada, gente que foi tirada de um poço de lama, como eu e como você. Todos nós, de algum modo, fomos aprisionados pelo pecado, mas um dia nós somos perdoados. E o Senhor nos lavou da cabeça aos pés, com o seu poderoso e precioso sangue. E hoje nós estamos prontos para entrar na glória com o Senhor, debaixo desse perdão. Por isso, nós não temos outra opção a não ser perdoar, porque nós somos perdoados. O Senhor Jesus, aqui, ele está se revelando ao mundo. Nós estamos falando do início do Evangelho de Mateus, é quando ele apresenta a sua tese, a sua proposta ao mundo, quando ele se apresenta ao mundo. Mas ao final do seu ministério, dali a 3 anos e 3 meses, ele é colocado numa cruz, e nesse período, a partir deste sermão, até ele ser erguido na cruz, ele perdoou todos os dias, ele pregou o perdão, ele continuou pregando o perdão e aplicando o perdão assim, nas ruas, na casa das pessoas, entendeu? E Jesus ensinando o tempo todo, ao ponto de quando ele chegou e foi erguido na cruz, a primeira das 7 frases que ele disse na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O caminho do perdão. Jesus, ele, entre aspas, estreou no mundo falando sobre perdão. E ele deixa este mundo perdoando o mundo. E nesse mundo está incluído eu e você. Dívida impagável. Dívida impagável. Não há como pagar a nossa dívida. Se ele pagou a minha dívida, por que você não pode perdoar a sua? Se ele pagou a minha dívida espiritual, por que eu não posso pagar a dívida que alguém me machucou? Por uma palavra, por uma atitude. Concluindo, eu quero propor que você faça uma lista de pessoas que você ainda mantém mágoa e ressentimento. E você procure essas pessoas. Esta semana, não é mês que vem, esta semana. E vá conversar com essas pessoas. E peça perdão para elas e libere perdão para elas. Quando você for pedir perdão para essas pessoas, não espere nada. Não espere nada, não crie expectativa. Não, você pode se decepcionar. Não crie expectativas, faça apenas a sua parte. Chegue para ela e disse: precisamos conversar. Mas isso num lugar bacana, não no meio de um corredor onde passa 1000 gente, e nem com o telefone ligado. Não. É uma horinha, aquela especial ali, olhando nos olhos. E se ele levantar uma lista, você está pedindo perdão? Eu tenho uma lista aqui. Falei: pode tirar a lista inteira aqui, vamos conversar sobre essa lista. E peça perdão, não se justifique, não se defenda. Não se justifique, não se defenda. A.W. Tozer disse o seguinte, no seu livro 5 Votos de Obter Poder Espiritual. Ele disse: não se defenda. Não se defenda, nunca se defenda. Não se defenda. Aguenta firme ali. Deixa a pessoa falar.
Deixa ela abrir o coração. E você diz: eu peço perdão para tudo isso. Eu peço que você me perdoe, eu preciso do seu perdão. Se ela quiser liberar, muito bem. Se ela não quiser, você dá um abraço na pessoa, se ela permitir, ou se não, se despede e você fica em paz com Deus. Mas não continue com isso no coração, porque nós somos chamados a andar no caminho do perdão, porque eu tenho essa marca registrada em mim. Eu fui um filho perdoado, você foi um filho perdoado e uma filha perdoada, e nós temos que levar perdão onde quer que nós nos encontremos. Esse é o desafio, esse é o maior plano, esse é o maior propósito de Deus para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Nós vamos participar da ceia, então observe, nós vamos participar da ceia. Antes de participar da ceia, aqui nessa igreja, a gente não faz a toque de caixa. Aqui nessa igreja não é a toque de caixa. Fazemos com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho. E a gente, de vez em quando, dobramos nossos joelhos. E nós vamos fazer isso hoje, porque nós temos um assunto sério para tratar, lembra? Você vai começar já a dizer: Senhor, prepara o coração do fulano ou da fulana, porque eu vou conversar com ele. Prepara o coração e tira essa mágoa dentro de mim, tira esse veneno dentro de mim, tira essas coisas ruins dentro de mim. Vamos dobrar nossos joelhos e vamos conversar com o Senhor.